Olá! Quando a gente olha para o Brasil, é impossível não notar os contrastes. De um lado, você tem prédios de luxo, carros importados, do outro, uma pobreza que choca. E o mais louco é que essas duas realidades não só existem no mesmo país, como muitas vezes estão ali, lado a lado, separadas só por um muro. Então, vamos mergulhar nisso para entender por que essa divisão é tão profunda e como ela foi, de certa forma, planejada ao longo da nossa história. Para tentar explicar essa dualidade, tem um termo que é perfeito: Belíndia. Pensa só, a ideia é que, dentro das fronteiras do Brasil, existe um país que se parece com a Bélgica, um dos lugares mais ricos da Europa, convivendo com outro que lembra a pobreza extrema da Índia. Não são dois países, claro, mas são duas realidades sociais completamente diferentes dividindo o mesmo espaço. E olha, isso não é só uma teoria não. As consequências são muito reais, muito brutais. Vamos pegar a cidade de São Paulo como exemplo. Num bairro nobre, tipo Higienópolis, a expectativa de vida é de mais ou menos 80 anos. Agora, a poucos quilômetros dali, na periferia, na cidade Tiradentes, esse número despenca para uns 65 anos. São 15 anos de vida de diferença, dentro da mesma cidade. Isso deixa bem claro que, no Brasil, a desigualdade é literalmente uma questão de vida ou morte. Agora se liga nesse número aqui, 59%. O que será que isso significa? Bom, essa é a porcentagem de toda a riqueza do Brasil que está concentrada nas mãos de apenas 10% da população. É uma concentração de renda absurda que desenha perfeitamente essa Belíndia que a Elenque acabou de falar. Ok, mas a pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Essa desigualdade toda que a gente vê hoje não aconteceu por acaso. Ela é o resultado de um processo histórico muito longo. Para entender o Brasil de agora, a gente precisa olhar para trás, para como o país foi construído. Vamos seguir essa linha do tempo para entender como essa desigualdade foi sendo cozinhada, sabe? Tudo começou lá na era colonial, com uma economia feita para mandar matéria-prima para fora, usando o trabalho escravo. Aí, em 1888, veio a abolição. E o que aconteceu? As pessoas escravizadas foram libertadas, mas, e aí? Foram largadas à própria sorte, sem terra, sem apoio nenhum. E essa lógica de excluir continuou no século XX. A indústria chegou, mas a riqueza ficou, de novo, super concentrada, principalmente no sul e no sudeste. A chave para sacar essa dinâmica é o tal do Pacto Colonial. A regra do jogo era simples. O Brasil existia para enriquecer Portugal. A gente mandava nossos recursos naturais a preço de banana e era obrigado a comprar os produtos industrializados deles bem mais caros. Ou seja, o sistema já nasceu para levar a riqueza embora, e não para criar e distribuir essa riqueza por aqui. E essa herança da história não ficou só nos livros, não. Ela está literalmente desenhada no mapa do Brasil. As desigualdades aparecem na geografia, criando um abismo gigantesco entre as regiões do país. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Essa concentração fica muito nítida quando a gente olha para onde as pessoas moram. Quase 42% da população inteira do Brasil vive no Sudeste. Foi essa região que virou o motor econômico e industrial do país, e para lá foram milhões de pessoas em busca de uma oportunidade. É um reflexo perfeito daquele padrão histórico que a gente estava vendo. E esse desequilíbrio fica ainda mais gritante quando a gente fala de densidade populacional. Pensa na região norte, um território imenso, com uma média de só 4 ou 5 pessoas por quilômetro quadrado. É um vazio. Agora, em contraste, o sudeste tem mais de 90. Essa ocupação toda desigual do nosso território é uma consequência direta do nosso modelo de desenvolvimento. Até aqui, a gente falou de história, de mapas, de números. Mas, no fim das contas, o que tudo isso significa para a vida das pessoas de verdade? Qual é o custo humano de se viver numa sociedade que foi construída de forma tão dividida? Bom, isso nos leva a um fenômeno com um nome complicado, mas que é fácil de entender: macrocefalia urbana. Basicamente, as cidades ficaram com uma cabeça enorme. Elas incharam muito rápido, sem nenhum planejamento, e simplesmente não dão conta de oferecer o básico para todo mundo. O resultado? Falta casa, falta saneamento, falta segurança para uma parte gigantesca da população. E quem são os mais afetados por tudo isso? São pessoas que, na prática, não têm acesso a direitos que, na teoria, deveriam ser de todos. Essa exclusão toda acaba criando um ciclo vicioso, onde a pobreza e a criminalidade andam de mãos dadas. O retrato mais triste disso talvez seja o perfil da população carcerária brasileira. A maioria é jovem, negra ou parda e com uma escolaridade baixíssima. Diante de um quadro tão complexo desses, a pergunta é: o que dá para fazer? Já existem várias tentativas de diminuir essa desigualdade histórica. Vamos dar uma olhada em algumas políticas públicas e também no potencial que o Brasil tem pela frente. Uma das políticas mais conhecidas é o Bolsa Família.
A lógica por trás dele é atacar o problema em duas frentes. Primeiro, dar um alívio imediato para a pobreza, com uma transferência de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ele exige algumas coisas em troca, olhando para o futuro. As crianças precisam ir para a escola e estar com as vacinas em dia. O objetivo, então, não é só ajudar hoje, mas tentar quebrar esse ciclo para a próxima geração. E olhando para o futuro, o Brasil tem uma janela de oportunidade que é única, o tal do bônus demográfico. O que é isso? É um período em que o país tem mais gente em idade de trabalhar do que dependentes, como crianças e idosos. É o momento perfeito para dar um gás na economia. Mas claro, só se essa galera toda tiver qualificação e emprego, né? E isso tudo nos leva à pergunta final. O Brasil, a gente viu, foi por muito tempo uma nação dividida quase que por projeto. A estrutura colonial, a marginalização, a concentração de riqueza, tudo isso foi criando o abismo que a gente vê hoje. Mas as políticas sociais, as oportunidades demográficas, elas mostram que existem caminhos. A questão que fica no ar é: será que uma nação consegue de fato escapar das amarras do seu próprio passado?